exercício 3. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Se Alberto é alemão, Egídio é espanhol. Se Pedro é espanhol, enfim. Tudo isso daqui. E a conclusão, A, B, C, D, E, aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, que aí já deixo as duas para vocês fazerem. Sei lá, 20 de zoom. Tá, é o que dá. Tá, isso. Pronto. Então, aqui, gente, como existem muitas proposições, vamos resolver tanto a 3 quanto a 4 com o método dedutivo, ok? Então, 3 e 4, resolver com o método dedutivo. Não esqueçam de colocar a nossa tabelinha com as proposições e os valores lógicos, hein? Isso é primordial de existir lá na nossa prova, hein? 15 minutos? Se terminarem muito antes, vocês me avisam. Então, 7h30, 7h45. Vamos lá, gravando. Então, até aqui, a gente resolveu com tabela verdade os exercícios anteriores. Né? Aqui no 3 e 4, a gente vai via método dedutivo. Então, só dar uma recapitulada do que é o método dedutivo. A gente já percebeu que, assim, conforme vai aumentando a quantidade de proposições, nossa tabela vai aumentando e vai ficando mais, digamos, chato fazer verificar se o argumento é válido ou não com uma quantidade grande de proposições. Então, a gente tem o método dedutivo. O método dedutivo segue a mesma ideia. A gente tem as premissas e a gente tem que verificar se as premissas sendo verdadeiras, se a minha conclusão também é verdadeira. Se eu tiver alguma opção em que eu consiga ter as premissas verdadeiras e com o valor lógico das proposições, eu tiver a minha conclusão como falsa, a gente acaba demonstrando que o argumento não é válido. Então, eu tenho que ter as minhas premissas verdadeiras e a minha conclusão verdadeira. E para isso a gente vai fazendo a substituição de cada um das nossas proposições dentro dos argumentos. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, na resolução, para que a gente possa, acompanhando o exercício, entender. Vou ver alguma coisa que seja mais... Vamos olhar esse caso daqui. Nós temos o nosso argumento. Quando não vejo Carlos, não passeio ou fico deprimido. Então, a gente tem que achar as nossas proposições, P, Q, R, S e T, de acordo com o texto. Então, verificar as nossas premissas. Então, lembrando aqui, hoje passeio, P5 é o nosso Q. Temos as nossas proposições e as nossas premissas. A gente vai começar a fazer a resolução. Então, P5 é o primeiro a ser resolvido, que precisa ser verdade. Que, sendo verdade, a gente consegue ir para P2, onde nós temos que, e resolver. Por quê? Nós temos uma conjunção. Se que é verdade,
como eu disse aqui, vamos iniciar pela P2, sabendo o que é verdadeiro, por conta de P5. Portanto, consequente da condicional referente a P2, tem uma proposição cujo valor é falso. Consequentemente, o valor lógico da conjunção é falso, pois esse valor, independente do valor da outra proposição envolvida, é R. Então, aqui, como P ele é verdade, não que ele é falso. Falso e qualquer coisa, nesse caso aqui é R, vai dar falso. Nós sabemos que uma condicional, se nós tivermos verdadeiro, então falso, ele gera falso. E é uma coisa que a gente quer evitar, porque as premissas precisam ser verdadeiras. Então, visto que aqui o nosso lado direito já será falso, nós temos que ter S também como falso. Então, o que a gente precisa fazer? Além, né, de ir solucionando, a gente também precisa colocar a nossa tabelinha onde vamos colocar os valores lógicos. Porque assim, gente, ficar olhando a prova de vocês, verificando, alguns colocam os valores lógicos embaixo, aqui do lado, outros escrevem. É muito difícil, que às vezes vocês escrevem verdadeiro num lugar, falso no outro. Então, por favor, isso ajuda a vocês também. Coloquem as proposições e os valores lógicos já encontrados. Então, a gente já encontrou o quê? Vamos lá na nossa tabelinha. Vamos colocar verdade em quê? Agora a gente encontrou S, que ele é falso. Vamos lá na nossa tabelinha e colocamos falso. E aí a gente vai e continua a resolver. Então, a gente já tem lá Q e S. Agora a gente vai analisar P4. Então, não que vai ser falso. Então, aqui a gente não pode ter verdade. Não S, o S era falso, então é verdadeiro. Para que a gente tenha verdade, o R também precisa ser verdade. Não, espera aí. Eu pensei alguma coisa errada, que é verdade, então dá falso. Ah, não, aqui eu não posso ter verdade. Então, tem que ter falso. Uma vez que não S, já que o S aqui é falso, não S, isso, não S. Já que o S é falso, então aqui dá verdade. Como eu não posso ter verdade aqui, aqui tem que ser falso. Então, R é falso. Então, verdade e falso dá falso, falso, então qualquer coisa dá verdade. Achamos a nossa P4. Vamos para P1 com os valores lógicos e assim sucessivamente. A gente vai achar o valor lógico de cada uma das proposições. E, nesse caso daqui, com os valores lógicos de cada proposição, eu consigo verificar, dentre as possíveis conclusões, a conclusão em que, com os valores lógicos encontrados, eu também tenho uma verdade. Então, essa conclusão C gera uma verdade também. Perfeito? Então, o exercício que a gente vai fazer, que a gente fez, né, no caso, é igual a esse. Vamos lá para o 3. Exercício 3. Zoom. Pronto. Deixa eu silenciar esse celular que está pitando. Pronto. Vamos lá. Então, aqui nós temos P, Frederico é francês, Q, Alberto é alemão, Egídio é espanhol, Pedro é português, Isaura é italiano. E as nossas premissas, P, então não Q, Q ou R, não S, então P, não R e não T. Essas são as nossas premissas. Com isso, vamos à nossa resolução. A gente começa resolvendo P4. Por quê? Porque nós temos uma conjunção, e conjunção fica simples, né? Visto que a gente precisa que todas as premissas sejam verdadeiras, para uma conjunção da verdade, os dois lados precisam ser verdade. Dessa forma, tanto R quanto T precisam ser falsos. Então, nós temos aqui R e T como falsos, e a gente já tem que colocar lá na nossa tabelinha R como falso
P como falso. Beleza, vamos continuar. Visto que a gente resolveu P4 e temos RT, quem mais a gente tem? Opa, nós temos uma disjunção com R. Então, uma disjunção, a gente precisa que seja verdadeiro. Se R é falso, necessariamente Q precisa ser verdadeiro. Então, Q é verdade. Vamos lá na nossa tabela e colocamos Q como verdade. Então, já temos R, T e Q. Depois disso, já que a gente encontrou Q, não Q. Q é verdade, não Q é falso. Se é falso, P não pode ser verdadeiro, porque senão a nossa premissa 1 seria falsa. Com isso, Q também é encontrado, Q não, P também é encontrado como falso. Então, vamos de novo lá na nossa tabelinha, colocamos falso em P. E, por fim, a P3, já que P é falso, de novo, não S não pode ser verdadeiro. Para não S não assumir verdade, S é verdade. Então, S como verdade. Finalizamos a nossa tabelinha. Temos todos os valores lógicos para cada uma das proposições. Com isso, dentre lá as nossas opções de possíveis conclusões, a letra B, Pedro é português e Alberto alemão, é o que dá verdade, porque nós temos uma verdade e outra verdade. Então, com isso daqui, a letra B é a letra correta. E aí, pessoal, dúvida em relação à solução desse exercício? Para mim foi tranquilo. Beleza. Então, olha só, a gente está com 8 minutos, acho que não dá para responder o próximo exercício em 8 minutos. Então, eu vou dar uma parada aqui e vou abrir a sala de novo, tá? Vou dar uns minutinhos para todo mundo entrar. São 5 pessoas. Isso aí.